E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo o vídeo, tá certo? A intuição aqui é fazer alguns vídeos breves, tá? Então, vai ter algumas paradas, tá certo? Durante as explicações. Não ligue pelo tamanho da letra, porque a letra aqui tá para ser mais favorável para o seu Carlos, que ele tem os problemas de visão, né? Seria interessante que ele tivesse também esse acesso a esse vídeo, né? E também é bom para todos porque a letra fica grande, tá certo? A letra fica grande e isso também favorece. Então vamos começar, tá? Então, como eu disse, vai ter alguns intervalos, tá? Então, equação do primeiro grau, tá certo? Essa aqui é a matéria que nós estamos vendo dentro da sala de aula, tá? As equações do primeiro grau são utilizadas na vida cotidiana das pessoas, porém, se passa desapercebida. Então, que muitas vezes a gente usa a equação, mas não percebe qual é esse funcionamento. As equações têm dois lados, né? Então, em dois lados, aos quais chamamos de membros, tá certo? E ao meio, a igualdade, tá? Então, exemplo, tá? Então, a gente tem esse exemplo aqui, tá certo? Esse exemplo aqui, a igualdade está aqui no meio, provando que ela basicamente é a equação. Então, esse aqui é o exemplo. Então, 2, esse pontinho tem um pontinho de multiplicação entre a parte literal e o número, tá certo? Que é uma operação de vezes, tá? Aqui temos a igualdade e aqui temos um número inteiro, que é o 4, tá? E aqui eu estou sinalizando quem é o primeiro membro. O primeiro membro é o que está antes do sinal de igual, que é o 2x, e o segundo membro que está depois do igual, né? Significa a direita, né? Que seria o 4. Então, à esquerda temos os valores de x e à direita temos os números inteiros, ou seja, são valores que não possuem x. Com a igualdade, o que temos, o que chamamos de equação, tá? Então, temos o que chamamos de equação, né? Mas se não, então aqui, mas se não houver, que aqui faltou uma palavra, né? Se não houver igualdade, será chamado de expressão na realidade, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem aqui, né, no caso desse exemplo aqui, ó, vocês reparam que é uma coisa, que aqui não existe sinal de igualdade. Então, logicamente, isso daqui será chamado de expressão, tá? Então, quando é uma expressão, ela é uma igualdade, tá? E, sendo igualdade, a gente tem basicamente uma equação, tá certo? Então, o fato de ter sinal de igual significa que ela é uma equação, tá? Se ela não tiver, nesse exemplo aqui, por exemplo, não tiver o sinal de igual, não é equação, ela é expressão, tá? Chamamos equação também de uma sentença matemática, tá certo? Ela é conhecida também como uma sentença matemática, pois precisamos provar a sua, deixa eu dar uma virada aqui, tá? A sua existência, tá certo? Precisamos provar a sua existência, que eu virei a folha aqui e acabou comendo o E, né? Ou seja, sua validade. Para isso, devemos verificar se os dois são equivalentes. Então, ou seja, como a gente tem o primeiro membro e o segundo membro, tá certo? Os dois lados, para entrar em equilíbrio, é necessário que eles deem o mesmo valor, tanto na esquerda como na direita, tá certo? Então, ou seja, equilibrados, devem dar o mesmo valor em ambos os lados, tá? Na prova real, tá? Então, o que acontece? A gente tem que ter os dois membros certinhos para que nós possamos validar a equação, tá bom? Então, vou dar aqui uma pausa, daqui a pouco eu volto novamente, tá? Deixa eu começar aqui porque a gente tem um tempo para gravação, tá? Até daqui a pouco.